Haris Kairene, hoje tratando nossa aula, nesse momento aqui no nosso canal, juntos, dialogando sobre teologia, vamos falar dentro da abordagem da doutrina do homem ou antropologia bíblica, que é uma das divisões da teologia sistemática. E como doutrina, a antropologia, ela vai tratar, vai desenvolver, vai abordar, vai propor toda uma abordagem, todo um conteúdo que estuda biblicamente, teologicamente, até filosófica e sociologicamente o homem, tá? E o homem, claro, como criatura, barã, criado, criar, né? O verbo criar, barã, criado, e asher, formado, forma, tendo tido a forma, né? É formado a imagem e semelhança. E aí, quando entramos em Gênesis 1, 26 a 28, que é explicitado sobre imagem e semelhança, que é a doutrina em si da imago Dei, ou da imagem do homem, imagem e semelhança, é que nós queremos nos deter neste momento, nesta aula. Quando tratamos e abordamos e visualizamos na expressão de Gênesis 1, 26 a 28, a denotativa, né? A denotativa imagem e semelhança vem de dois termos hebraicos, tanto imagem como semelhança, muito significativos. O primeiro, imagem, demut, que significa resplandecer. Então, nesse aspecto, imagem tem um sentido aplicativo de o homem resplandecer a presença de Deus, ser como uma resplandecência da presença de Deus, tá? E como um representante, né? Como um emissário, como um agente de Deus na criação. Então ele tem essa condição de resplandecência, de representatividade, tá? E aí nós vamos ter o outro termo, que é o termo utilizado para a semelhança, que é o termo tessalém, que tem um sentido já relacionado, aplicado com o contexto de ser, não que seja todo igual, não é de igualdade, mas que tem características, que tem qualificações, que tem personificações que indicam um diferencial ou algo distintivo, que Deus está presente, porque tem, como Deus tem intelecto e capacidade de conhecer, de compreender, de discernir, né? De lembrar, de isso aplicando um antropomorfismo e um outro antropopatismo a Deus, né? Assim o homem também possui. Como Deus cria, o homem também cria, mas de forma limitada, tá? É claro que é uma criação limitada, mas que tem a capacidade intelectiva de construir, a capacidade intelectiva de criar, de falar, de comunicar-se, de relacionar-se com Deus e Deus relacionar-se com ele. Então existe essa capacidade, essa condição de comunicação transcendente e imanente. Então, nesse aspecto, que tanto
o termo hebraico demud para imagem, como o termo hebraico tessalém para semelhança, nos trazem um sentido aplicativo muito significativo, muito importante, para compreendermos que quando está sendo utilizado a expressão imago Dei, imagem e semelhança em Gênesis, está sendo justamente para indicar, referenciar que o homem é o diferencial, é a primícia, é o principal, né? Criatura criada, ou a principal criatura criada, com atividades, responsabilidades distintas a serem cumpridas. Entre essas, e sendo uma das principais ou centrais, ser o mordomo da criação, aquele que é colocado com a responsabilidade de governar sobre a criação, né? Aí vem a concessão de governo, e junto com a concessão de governo, a autoridade delegada a este homem, a capacidade de dar nome aos animais, nome aos elementos representativos de todo o cosmos, de toda a esfera cósmica, como também de ter conhecimento de todos os elementos que compõem a esfera cósmica, como também tem a capacidade de ir até influenciar em algum momento em determinado assunto, nesse transitar não só da natureza relacionado à fauna, relacionado à flora, relacionado ao contexto ambiental de natureza, de natural, como também até o contexto cósmico, de cosmos, de universo, que o homem tem uma condição de delegada por Deus de influenciar e participar deste processo como um coadjuvante, como um representante, como um emissário, alguém que está emitindo, cumprindo, desenvolvendo a ordem de Deus de ser o responsável pela condução, pelo conduzir, pelo governar, pelo administrar esta toda a estrutura que compõe a criação de Deus. Claro que essa responsabilidade é limitada. O homem não pode ir além de Deus. Isso quando alguns podem até e compreendem erradamente, principalmente aqueles que defendem o deísmo aberto, que o homem tem a condição de estar à altura de Deus ou na mesma condição de Deus. Não, o homem é limitado. É imagem, é resplandecência, pode resplandecer e é condicional, pode resplandecer, pode conduzir a atividade delegada por Deus, mas Deus é que vai dar essa condição, porque é Deus que capacita, Deus que dá o intelecto, que dá o cognitivo, que é o cognitivo, que é o órgão responsável ou o elemento responsável que compõe o cérebro para ser desenvolvido o conhecimento, o saber, o entendimento, o intelecto, aonde o intelecto está concebido, desenvolvido, é expandido. Então, o homem é criatura
divina, e o Deus, o Criador, é que o conduz, que é responsável por ele, que que o distinguiu e o distingue entre as demais criações, mas também restringe os seus poderes, não sendo os poderes humanos considerados atributos, mas sim qualidades, características, capacidades, condições para desenvolver, cumprir esta especificidade da dimensão da expressão, imagem e semelhança. Desta condição de ser imagem e semelhança de Deus. E o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade também, e aí entramos na soteria, de progressivamente, num ato progressivo, tornar-se hagios, santo, perfeito, separado, entrar em um estado de perfeição, entrar em um estado de sacralidade, mas é algo que tem todo um processo gradativo a ser desenvolvido para alcançar esta condição. E é uma condição que somente o homem, como no aspecto criatura divina, pode alcançar. E algo que tem que ser também visualizado, compreendido, retido na mente humana, é que este homem é dado a ele a condição de ser imagem e semelhança para que governe, para que conduza, para que represente a pessoa, o ser, o agir, o intervir, o atuar, o mover, o conduzir, o sustentar de Deus sobre toda a sua criação. Como um representante direto, outorgado a ele todas as qualificações para cumprir essa central ou atividade central. Então, imagem e semelhança, a doutrina da Imago Dei, é a doutrina que ela concede toda uma fundamentação bíblica, teológica, exegética, sobre todo esse contexto administrativo do homem, delegado, concedido, outorgado por Deus, com a concessão dele ser imagem, resplandecência, semelhança e não vou colocar igualdade, mas vou colocar condição de poder desenvolver atividades que são outorgadas, atribuídas a Deus e que Deus concede ao homem ou compartilha com o homem a condição dele poder estar também as cumprindo. Certo? As cumprindo. No sentido de criar, de construir, de formar, de conceber, de pensar, de refletir, de decidir, né? De ter uma consciência, um entendimento micro e macro de todo o cosmos e de poder gerir e conduzir a ciência, que é Deus que a formou, mas concede ao homem a capacidade também
de ser um administrador dessa ciência, dessa cientificidade, desse desenvolvimento distinto de conhecimento de algo, ou de um assunto, ou de assuntos relacionados a uma espécie, ou a um algo, ou alguma proposta, ou algum objeto, ou algum segmento distinto. Então é nesse sentido, nesse aspecto, é que é preciso compreender, pensar e refletir e argumentar-se numa discussão sistemática, num diálogo sistemático sobre a imagem e semelhança. O homem, imagem e semelhança. Nós não podemos vir a pender para uma teologia progressista e nem para uma teologia do deísmo aberto, colocando imagem e semelhança como uma condição de total igualdade e de total condição e até atribuição divina concedida ao homem, colocando ele em um patamar de igualdade com Deus. Isso não podemos pensar, não podemos defender e não podemos entrar nessa proposta enganosa e herética defendida pelo deísmo aberto e pela teologia progressista. Nós somos, sim, criaturas, e como criaturas temos um Criador que está hierarquicamente acima, que é o ser superior, supremo, o nosso Senhor, o Deus que está sobre tudo e sobre todos. E isto é preciso ser bem assimilado, absorvido e compreendido, para que o homem não rompa ao que lhe está proposto e não rompa com os limites que Deus lhe concedeu e colocou e que não podem ser irrompidos, porque Deus é Senhor, Deus é o único e Ele não vai dividir essa unicidade, essa superioridade, essa supremacia, e não vai dividir também a sua glória com outrem, e esse outrem, o homem. Então isto é algo que precisa ficar bem ressaltado no estudo doutrinário da expressão Imago Dei. Então é nesse propósito e nessa proposta e nessa argumentação que dialogamos nesse momento sobre a Imago Dei, o homem na condição de imagem e semelhança de Deus. Obrigado a todos.